E aí, galera, estamos aqui, primeira aula minha online, né? Primeira aula online, minha turma querida do primeiro ano. A gente vai ver uma revisãozinha geral das aulas 1, 2, 3 e 4. Como vocês lembram aí, eu sei que vocês estão por dentro de tudo isso aí que a gente jogou duro na sala dessas matérias, né? Então vamos relembrar. A aula 1 e a aula 2, gente, é sobre números naturais, né? A aula 1 e a aula 2. E a aula 3 e a aula 4 é sobre divisibilidade, não é assim? Então, ó, na aula 1 e na aula 2, tio Dário colocou um monte de assuntos aí que não tem no livrinho, porque só tem questões, mas que vai fazer a gente aprender tudo isso aí, beleza? Então, ó, o que é número e o que é algarismo? Número e algarismo. Oxente, é a mesma coisa, Dário? Não. Lembra que eu falei para vocês que número é relacionado a quantidade e algarismo é relacionado a símbolo. Símbolo. Gente, qual a diferença, Dário? Vou colocar um número aqui para vocês. Ó. 545. Eu disse o quê? Vou colocar um número aqui para vocês. Não foi assim que eu disse? Por que eu estou dizendo número? Porque é relacionado à quantidade, 545. Agora, dentro do número 545, nós temos três algarismos. Algarismo é relacionado com símbolo. Eu tenho três símbolos aqui. Quais são eles? O 5, o 4 e o outro 5. Eu tenho três algarismos aí. Tranquilo? Relacionamento entre número e algarismo é totalmente diferente, beleza? Algarismo é símbolo e número é relacionado a quantitativo. Agora vem a parte de ordem e classe. Isso aí vocês sabem mais do que eu, né? No número 1234, quantas ordens eu tenho? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Então eu tenho 4 ordens. Ô Dário, ordem é aquele negocinho lá do sistema decimal? É, isso mesmo. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. E o que é classe, Dário? Classe eu vou de 3 em 3, é onde o ponto fica. Por exemplo, 1000 já está na unidade de milhar. Então esse número ele tem 2 classes. Beleza? Vou colocar um completo agora. 545.636. Quantas ordens eu tenho? 6 ordens e 2 classes. Tranquilo? Por quê? Primeira classe, segunda classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. Tranquilo aí, gente? Já vimos esse. Conjunto dos números naturais. Qual o conjunto dos números naturais? No nono ano vocês viram tudo por completo. Números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e o que engloba todos eles, que é o conjunto dos números reais. Não é assim? Mas aqui nós só vamos ver o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? De 0 ao infinito positivo. Beleza? Qual o símbolo dos números naturais? Não é IN. É N com tracinho do lado. Um N com tracinho do lado. Para quê, professor? Só para distinguir do alfabeto o N que está lá no alfabeto. Beleza? Ô, Dário, mas eu vi no livro que tinha um N com tracinho do lado, só que tinha um asterisco. O que é esse asterisco? É para tirar o zero, que é um número nulo, do conjunto dos números naturais. Então, ó, vou representar esse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4 e o infinito positivo. Tranquilo? Agora eu vou representar esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Também é infinito, só que não tem número nulo. O zero, qual é o sinal do zero? É positivo? É negativo? Não é nenhum dos dois. Ele é nulo, ele é neutro. Beleza? Tranquilo nessa parte? Cuidado nesse asterisco aí que pega muita gente.
Outra relação entre os números naturais que eu vou acabar de explicar para vocês agora é a relação entre os números ímpares e pares. Eu tenho 5 números ímpares, 5 números pares. Quais são eles? 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Quais são os pares? 0. Opa, 0 é par? É. Por quê? Todo número par, ele é escrito dessa forma, ó, 2 vezes n. Então, se eu pego 2 vezes n, é o número que eu vou substituir. Ó, 2 vezes 1 dá 2. Então, o número 2 é par. Se eu pegar 2 vezes 0, dá quanto? 0. Então, todo número par não é escrito dessa forma? Então, 2 vezes 0 é 0. Então, 0 é um número par. Voltando aqui, 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. Tranquilo? Relembra aí que a gente vai precisar disso nos critérios de divisibilidade. Quantos números tem de 1 a não sei quanto? Quantos números tem entre 1 a não sei quanto? Quantos algarismos escrevem um livro de tantas páginas? E aí? Essas 3 coisas foi batido muito na tecla, porque o livro de vocês pede muito sobre isso. Quando vocês forem revisar no livro, fazendo as questões, vocês vão precisar bastante disso aí. Beleza? Então, gente, ó, vou começar pelo mais simples. De 1 a 5, eu tenho quantos números? Ah, Darai, tá beleza. Eu tenho 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, entre 1 e 5, eu tenho quantos números? Entre 1 e 5, eu vou ter quantos números? 3. Olha aqui na minha mão, ó. Eu vou contar o 1? Não. Eu vou contar o 5? Não. Então, só sobra quem? 2, 3 e 4. Porque eu estou pedindo os números que estão entre. Entre é uma preposição, vocês sabem disso aí. Beleza? O que está entre está dentro. Beleza? Então, com números maiores, como é que eu faço isso, Dário? Do número 56 ao número 189. Eu tenho quantos números? Olha a formulazinha. Vai ser uma fórmula com mais 1 e outra fórmula com menos 1. Onde é que eu somo 1, Dário? De 1 a. Onde é que eu subtraio 1? Entre número tal e número tal. Como é que funciona isso? Quantos números eu tenho de 56 a 189? 189 menos 56. 9 menos 6, 3. 8 menos 5, 3. Baixo 1. Eu tenho 133 números? Não. Eu tenho que somar 1. Que dá quanto? 134 números. Olha como é que eu faço isso. 5 menos 1 dá quanto? 4. Só que eu tenho que somar quanto? 1. Que dá quanto? 5. Entendeu aí que a regra bate? Essa regra aqui é de 1 a tal número. Agora eu vou entrar na regra que é entre. Gente, quantos números nós temos entre 189 e 56? Vai ser a mesma coisa. Eu vou subtrair os dois números e no final é que eu vou ou acrescentar 1 ou subtrair 1. Tranquilo? Então, ó, da mesma coisa, ó, 9 menos 6, 3. 8 menos 5, 3 e baixo 1. Só que aqui no lugar de somar, eu vou subtrair. Então, ó, sempre por 1, Dário, sempre por 1. Beleza? Então, ó, 2, 3 e 1. 132 números eu tenho entre 56 e 189. Tranquilo? Gente, isso aí é muito importante, viu? Ô, Dário, agora quando diz assim, quantos algarismos eu escrevo em um livro de 100 páginas? 100 páginas. Ah, Dário, aí é de boa demais. 100 algarismos. Gente, cuidado.
Cuidado. Sabe por quê? De 1 a 9, eu escrevo 9 algarismo. Algarismo não é número. Número é a ideia de quantidade. Algarismo é a quantidade de símbolos. Então, ó, de 10 a 99, quantos algarismos eu tenho aqui? De 1 a 9. Eu tenho 9. Por quê? Eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, gente, de 10 a 99, eu vou ter quantos? Primeira coisa. 99 menos 10 dá quanto? 89. Não é assim? Só que eu tenho que somar quanto? 1. Que dá quanto? 90. 90 números. 90 números. Mas eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Por que por 2? Porque cada algarismo, o 10, ele tem o 1 e o 0. O 11, ele tem o 1 e o 1. O 99, ele tem o 9 e o 9. São 2 algarismos em cada número. Então, ó, aqui eu vou ter quantos? 180. Acabou? Não. Porque o livro ele tem 100 páginas, não é até a 99, não. Então, na 100ª página, eu só tenho o número 100. Só que esse número 100, ele possui quantos algarismos? 3. Então, ó, 1, 2, 3. Quantos algarismos eu tenho? Quantos algarismos eu escrevo em um livro de 100 páginas? Eu escrevo 9 de um algarismo, 180 algarismos e 3 algarismos. Ou seja, só recapitulando aqui, porque ficou um pouco de dúvida aí no que eu falei anteriormente. Eu tenho 9 números de um algarismo. Eu tenho 90 números de 2 algarismos. E eu tenho apenas um número de 3 algarismos. Então, somando 9 algarismos, mais 180 algarismos, mais 3 algarismos, eu vou ter o quê? 9 mais 180, 189, mais 3, 192 algarismos. Beleza? Tranquilo, galera? Gente, ó, critério de divisibilidade. Deixa eu apagar essa parte todinha que a gente já finalizou, né? Critérios de divisibilidade. Nos critérios de divisibilidade eu vou colocar aqui rapidão para vocês, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100, 1000. Beleza? Dark, tu pulou 2 números aí. Tu não colocou o número 1 e não colocou o número 7. Por quê? 1 é divisor universal, 1 divide qualquer número. E o número 7 não tem regra. Oxendade, pois eu vi uma regra no YouTube, eu vi uma regra no canal aí de um professor e tal. Tem uma regra, gente. Só que a regra ela é mais difícil do que a própria divisão. Então, quando a regra é mais difícil que a própria divisão, eu não coloco ela para entrar no bizu da gente, não, para facilitar. Se não facilita, então deixa ela fora. Beleza? Então, ó. Quando é que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 quando ele é par. E quem são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. 0, 2, 4, 6 e 8. Beleza? Quando é que o número é divisível por 3? Olha a regra. Essa é a mais importante que eu acho. 2 e 3, você se deslancha pelo restante aí. É a mais importante. Um número vai ser divisível por 3 quando a soma de seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Eita, que negócio complicado. Deixa eu explicar para vocês. Ó. O número 57, ele é divisível por 3? É. Por quê? 57 não é o número 5 e 7? 5 mais 7 dá quanto? 12.
E 12 é um número divisível por 3. Se 12 é divisível por 3, o número 57 também será divisível por 3. Quando eu digo divisível, é porque dá para dividir e a divisão dá exata. Beleza? Então vamos dividir aqui para ver se é isso mesmo. Não tá né, brincando com a gente. Olha, 1 que dá 3, sobra quanto? 2, baixa o 7. 3 que dá quanto? 27, não sobra nada. Espera aí, viu, gente? 1 que dá 3, sobra 2, baixa o 7. Desculpa, viu, gente? Aqui teve um errozinho, ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é que é 27. Beleza? Prova real. 3 vezes 9, 27 vai 2. 3 vezes 1, 3 mais 2, 57. Tranquilo? Então, eu tenho que somar os algarismos e ver se o número é divisível por 3. Se for, tranquilo. Olha o número 111. Apesar de não parecer que ele é divisível por 3, mas ele é divisível por 3. Por quê? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. O número 3 divide por 3? Divide. Então, o número 111 também será divisível por 3. Tranquilo? Quando é que o número vai ser divisível por 4? Quando os dois últimos números terminarem em 00 ou os dois últimos números forem divisíveis por 4. Dá os dois exemplos aí, Dário, ó. 1000 é divisível por 4? É, porque termina em 0, 0 no final. Tranquilo? Quando os dois últimos números forem 0, vai ser divisível por 4. 1.016 é divisível por 4? É. Por quê? Porque os dois últimos números terminam em 16. E o número 16, ele é divisível por 4. 16 dividido por 4 dá 4. Tranquilo? Regra de divisibilidade por 5 todo mundo sabe, né? Todo número que termina em 0 em 5. 100 dividido por 5, divide, porque termina em 0. 55 dividido por 5, divide, porque termina em 5. Tranquilo? Quando é que o número vai ser divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai ser divisível por 6. O número 12, divide por 2? Divide, porque ele é par. O número 12 divide por 3? Divide. Então, consequentemente, se ele divide por 2 e por 3, ele será divisível por 6. Porque o número 6, sendo fatorado, sendo decomposto em fatores primos, ele é quem? Os fatores primos do número 6 é 2 e 3. Então, por isso que a regra do 2 e do 3 ao mesmo tempo equivale para o 6. Tranquilo? Gente, quando é que o número vai ser divisível por 8? A mesma regra do 4. Só aumenta o número. Por exemplo, 1000 é divisível por 4? É. Ele é divisível também por 8? É. Por quê? Porque ele é por 4. Porque ele termina em 00. Mas por que também ele é por 8? Porque ele termina em 0, 0, 0. Os três últimos números têm que terminar em 0, 0 e 0. Ou, qual é a outra regra do 4? Lembra que eu coloquei um número parecido com esse? 1016 é divisível por 4? É. Porque termina em 16, e 16 é um número divisível por 4. Só os dois últimos, a regra do 4. Agora, a regra do 8 é os três últimos. Quem são os três últimos? 0, 1 e 6, que formam o número 16. O número 16, ele é divisível por 8? É. Então, esse número também será divisível por 8. Qual é a regra de divisibilidade por 9? Quando a soma dos algarismos
resultar em um número divisível por 9. Oxendário, a regra do 9 é parecida com a regra do 3. Não é assim? É. Mas eu digo uma coisa a vocês, olha. Número 27 é divisível por 3? É. Porque 2 mais 7 dá quanto? 9. É divisível por 3? É. Mas ele também é divisível por 9? Sim. Por quê? 27, o 2 mais o 7, dá quanto? 9. 9 divide por 9? Divide. Então, se eu coloco o número aqui 12, presta atenção agora, viu? Agora é bizu feroz. 12 divide por 3? Divide. Porque 1 mais 2 dá 3. Agora, 12 divide por 9? Não. Oxendário, mas ele não divide por 3? Divide. Mas ele não divide por 9 porque a soma aqui não dá um número divisível por 9. Ou seja, 3 divide por 9? Divide não. Então, 12 também não dividirá. Beleza? Tranquilo? 10, 100 e 1000. Regra mais fácil. O número terminou em 0, ele divide por 10. O número terminou em 2 0 no final, ele divide por 100. E 3 números no final, ele divide por 1000. Então, ó, 50 mil divide por 10? Divide, porque termina em 0. Divide por 100? Divide, porque termina em 0, 0. E divide por 1000? Divide, porque termina em 3, 0. E assim sucessivamente. Tranquilo, gente? Meu amigão, falta quanto tempo aí? Tem quanto tempo aí já? 22. Gente, eu vou explicar uma coisa bem rapidinho aqui para vocês, que eu tenho um tempinho aí ainda, para finalizar com chave de ouro, ó. MMC e MDC. O que é MMC? Finalizando a aula 2 e 3. 2 e 3 não, desculpa. 3 e 4. MMC é mínimo múltiplo comum. E MDC é o quê? Máximo divisor comum. Então, são duas operações que são feitas naquela barrinha. Naquela barrinha. Tranquilo? E eu tenho dois métodos. Eu tenho dois métodos a fazer. Eu tenho o método junto e eu tenho o método separado. Então, vou tentar passar para vocês o melhor possível aí. Eu vou pegar aqui o número 12 e 40. 12 e 40. Tranquilo? Se eu dividir aqui, eu quero o MMC desse lado e o MDC desse. Beleza? Quem é o MMC de 12 e 40? Dividindo por 2, que dá 26. Por 2, que dá 10 e 3. Por 2, que dá 5 e 3. Por 3, que dá 1 e 5. Por 5, que dá 1 e 1. Beleza? A forma fatorada vai ficar o quê? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Beleza? Então, quem será o MMC? Eu não fatorei aqui. MMC é só multiplicar tudo. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. Quem é o MMC de 12 e 40? 120. É o mínimo múltiplo comum desses dois números. Agora, o MDC agora, máximo divisor comum. O máximo divisor comum, eu vou fazer do mesmo jeito. Só que é diferente do MMC, por quê? Porque eu vou circular aqueles números que são divisíveis simultaneamente pelos aqueles dois. Não entendi, Dário. Você vai entender agora. Ó, por 2, que dá 6 e 20. Gente, preste atenção. O número 2 dividiu o 12 e o 40 ao mesmo tempo? Dividiu. Porque o 12 deu 6 e 40 deu 20. Então, eu vou fazer o que com esse 2 aqui? Eu vou circular, porque ele é um múltiplo. Um múltiplo não, ele é um divisor comum entre esses dois números. Vamos continuar. Por 2, que dá 3, que dá 10. Gente, eu vou circular de novo esse 2, porque ele dividiu os dois números. E eu vou continuar. 2 que dá 5, que dá 3. 3 que dá 1, que dá 5. 5 que dá 1, que dá 1. Gente, olha, esse 2 eu não circulei por quê? Porque esse 2 só dividiu o
10. Eu não circulei esse 3 por quê? Porque o 3 não dividiu o 5. E eu não circulei esse 5 porque o 5 só dividiu o 5. Então, o MDC vai ser a multiplicação só dos que estão circulados. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Quem é o máximo divisor comum entre esses dois números? 4. Ou seja, 12 divide por 4? Divide. 40 divide por 4? Divide também. E ele é o maior número possível para dividir esses dois números ao mesmo tempo. Agora eu vou fazer separado. Separado. Ó, 12 e 40. Fazendo separado, ó. Fazer a fatoração rapidinho aqui para vocês. Vou fazer a fatoração, ó. 2 que dá 6, 2 que dá 3, 3 que dá 1. Dá 2 ao quadrado vezes 3. E aqui, por 2 que dá 20, por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. 2 à terceira vezes 5. Gente, o MMC, lembra aí, eu vou até vir para o pé da câmera. Gente, no MMC, eu vou pegar os maiores números comuns e os incomuns. Olha o que é isso. Quem é maior aqui, 2 ao quadrado ou 2 à terceira? 2 à terceira. 3 tem aqui e não tem aqui. Ele é o quê? Incomum. Então tá aqui, ó, 3. Número 5 tem aqui, mas não tem aqui. Ele também é incomum. Então olha o que é que eu vou fazer, ó. 2 ao cubo, 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. 120. Bateu com esse? Bateu. E o que foi que tu fez diferente, Dário? O método. Eu fiz um método dos números separados. Agora vamos para o MDC. Mesma coisa. Por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1. Por 2 que dá 20, por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. Forma fatorada. 2 ao quadrado vezes 3. 2 à terceira vezes 5. Eu vou vir para o pé da câmera também aqui. Bem pertinho. Se o nariz deixar. Gente, no MDC, eu vou pegar os menores comuns. Somente. Acabou. Quem é os menores comuns? 2 ao quadrado e 2 à terceira. É comum? É, porque tem nesse e tem no outro. Então, eu vou pegar o menor, que é 2 ao quadrado. Eu vou pegar em comum? Não. Então, acabou minha conta? Acabou. Ó, 4. Quem é o MDC? 4. Igualzinho do outro. Beleza? Galera, se eu fui muito rápido, volta o vídeo. Vocês vão ter aí na plataforma de vocês. Volta aí, que vai dar tudo certo. Beleza? Aula de revisão, a gente já vê essa aula. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Beleza?